Bom dia. Tudo bem, turma? Bom dia, senhor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Começando mais uma semana. Espero que todos estejam bem. Colegas aqui, então. E é isso aí. Semana 9, reta final aí do nosso terceiro bimestre. E pelas minhas contas aqui, a gente tem só 2 módulos para finalizar o bimestre. Tô falando aqui, mas vou conferir. Acredito que é isso mesmo. E vou deixar um módulo para essa semana e o outro para a semana que vem. Então, hoje a gente começa módulo 47 da frente 3. Sexta-feira a gente faz os exercícios do módulo 46 e 47. E na semana que vem a gente faz capacitância para o módulo 48. E aí a gente encerra o nosso bimestre. O quarto bimestre até o presente momento acho que vai continuar assim. Não fiquei sabendo de nenhuma outra novidade, a não ser aquela mensagem que nós recebemos sobre um retorno parcial aí esse ano. Acho que a escola está esperando um pouco a resposta dos pais. E para bolar o plano, né? Para ver como que a gente vai fazer, qual vai ser a estratégia. Então vamos aguardar aí o posicionamento da escola. No mais, mesmo eu acho que voltando uma parcela esse ano, né, fracionado, 30% da capacidade, devemos continuar ainda com essas aulas online para suprir a falta das aulas presenciais. Então, por mais que tenhamos um retorno fracionado, a gente ainda continua com a aula online quarto bimestre. Então, acho que o Moodle aí já apareceu as pastinhas do quarto bimestre para vocês. Se você olhar aí, eu acho que já tem. Também separado, acho que em semana, deve dar aí mais ou menos 10 semanas. E aí vamos ver qual que é a estratégia que a gente vai bolar agora, pelo menos nesse quarto bimestre. O que dá para a gente fazer para aproveitar o tempo, se a gente voltar, como a gente vai voltar. Fazer aula normal, convencional, não vai dar, porque vai ser menos tempo por semana, serão grupos de alunos que vão retornar e vai ocorrer um revezamento, me parece. Então, tem que pensar numa melhor estratégia aí para a gente aproveitar esse tempo presencial. Bom, vamos lá pegar o nosso livro. E aí, quem já tiver o livro aí, deixa eu só olhar a página aqui. Página 90 está aqui no meu cronograma. Página 90. Deixa eu pegar o livro aqui também. Compartilhar com vocês. Vamos aí, página 90. Tá lá, esfera eletrizada. Bom, só recapitulando, na aula da sexta-feira, a gente começou com o condutor isolado,
E aí nós vimos algumas propriedades que acontecem em um condutor isolado com relação ao campo elétrico e o potencial elétrico. Então a gente viu algumas características, algumas propriedades, como o campo elétrico no interior do condutor, o potencial no interior do condutor, a quantidade de carga no interior do condutor. Então, as três primeiras coisas que nós vimos de um condutor isolado é o que acontece dentro dele, no interior dele. Então, a gente viu campo elétrico, potencial e carga dentro de um condutor. Ok. Obrigado, Gabi. Então, as três primeiras propriedades aqui a gente viu no interior do condutor. Aí depois nós vimos as próximas propriedades são na superfície. A gente viu como é o vetor do campo elétrico na superfície, como que é a distribuição de carga elétrica na superfície, vide que a carga elétrica interna é zero, então a carga se distribui na sua superfície. Com isso a gente aprendeu um pouco sobre a teoria das pontas, que a carga ela se acumula na superfície, mas nas regiões que são mais pontiagudas, né? E aí o acúmulo de carga nas pontas faz com que o campo elétrico naquela região seja maior, né? Então, por exemplo, eu sei aqui que nessa região 1, desenhada aqui por esse formato de condutor, aqui vai acumular mais carga, então eu sei que aqui o campo elétrico é maior, né? Aí depois eu tenho na posição 3 aqui uma distribuição um pouquinho mais relevante, e aí eu tenho um campo elétrico mediano aqui, e o 2, que é uma região mais arredondada, não é tão pontiaguda assim, não acumula tanta carga, portanto o campo elétrico é pequeno. Então o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico tem relação com a quantidade de carga acumulada naquela posição, naquela região, certo? E a propriedade 7 aqui acabou que era do condutor esférico. E aí eu falei que não ia precisar falar dele porque nós entraríamos no próximo módulo nesse condutor e está aqui. A gente começa pela propriedade 7, ó. Inclusive, eu acho que até a fala é igual, ó. Numa esfera condutora, o equilíbrio eletrostático de cargas tem distribuição uniforme. O campo elétrico tem intensidade constante em sua volta, para pontos infinitamente próximos a ela. Ó. Numa esfera condutora, em equilíbrio eletrostático, as cargas têm distribuição uniforme e o campo elétrico tem intensidade constante para pontos infinitamente próximos a ela. A fala é a mesma, esse daqui é a propriedade 7. Por isso que eu falei que não precisaria falar da propriedade 7, porque a gente começaria por ela aqui no módulo 47. Então vamos lá, tudo aquilo que a gente viu de um condutor isolado serve para condutor esférico. A diferença ou não é a diferença, mas a particularidade é a simetria. Tá? Então, por exemplo, aqui no condutor esférico, nós não vamos ver a questão da teoria das pontas. Por quê? Porque a gente não tem ponta acumulada, e a gente não tem alguma posição da esfera que é mais pontiaguda do que outra região. O formato dela é simétrico. Então, essa simetria faz com que a gente tenha uma distribuição de carga em volta dela uniforme. Se a gente tem uma distribuição de carga uniforme, então faz com que o campo elétrico em volta desse condutor esférico também seja
de módulo constante, né? Por conta que a distribuição de carga é igual, o campo elétrico vai ser igual em toda a sua volta, né? E aí, aquelas propriedades no início que fala sobre o campo elétrico na parte interior, o potencial e a quantidade de carga, é válido para o condutor esférico. A diferença é que aqui agora a gente vai colocar aquelas propriedades em conta, né? A gente vai mostrar como que a gente calcula um pouquinho esses valores de potencial e campo elétrico. Em outros formatos de condutores, existe também essa mesma conta para a gente saber qual é o campo elétrico naquela posição, qual é o potencial ali na superfície. Só que, como ele tem um formato que não tem simetria, no caso do módulo anterior, era duas figuras ovais, né, que se juntavam e ali davam um tipo de condutor, ela não tem nenhuma simetria com relação ao centro, então a gente não tem nenhuma equação que dê para aproveitar das equações que nós aprendemos até agora. A vantagem do condutor esférico é esse, por isso que a gente estuda o condutor esférico separado, por causa da simetria. E aí a simetria dele, por ser uma figura geométrica que é a esfera, a gente pode calcular com as equações que nós já aprendemos, que depende do raio, né? Porque para qualquer direção vai ser o mesmo valor de raio pela simetria da esfera, tá bom? Então é por esse motivo que a gente tem um capítulo específico para condutor esférico, porque pela sua simetria a gente consegue aplicar as equações dependentes do raio, que o raio a gente sabe que para qualquer direção, se eu pegar um raio de 1 metro, para qualquer direção, 1 metro, você vai desenhar um círculo e você vai ter uma superfície potencial, né? Lembra desse termo? Então, aí a gente consegue fazer os cálculos aproximados, bem aproximados do campo elétrico e do potencial para um condutor estéreo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente aprendeu em módulos anteriores, não foi nem no módulo passado, foi em módulos anteriores, é calcular o potencial elétrico e o campo elétrico, né? Então, digamos que a minha esfera aqui, ó, ela é uma esfera que ela está carregada com carga, e pelo desenho aqui do vetor campo elétrico, essa setinha vermelha é a representação do campo elétrico. O potencial aqui não tem sentido, direção e sentido, né? Então, a primeira diferença, o VP aqui, que é o potencial, é apenas um valor, um resultado do potencial neste ponto P. E aí a gente viu que, como depende do raio, né, a distância aqui, ó, da origem até o ponto P, eu consigo desenhar um círculo aqui em volta desse ponto P, né, no qual concêntrico com esse ponto O, né, de mesma origem. E aí eu sei que para esse mesmo raio OP, eu vou ter um círculo aí, na verdade não é nem um círculo, imagina isso daí uma figura tridimensional, então se é uma esfera seria uma casca de raio OP, sempre com o mesmo valor de potencial e com o mesmo valor de campo elétrico. A diferença é que para o campo elétrico pode mudar a direção e sentido, por causa que ele tem essa questão vetorial, tá? Mas o cálculo a gente já viu, ó, como é que a gente calcula? Campo elétrico, K0, que é a permissividade do meio, que a gente sabe que é o valor 9 vezes 10 elevado a 9, isso daí a gente até já gravou. Que o valor da carga, no qual essa esfera está carregada, ela vai ter uma quantidade de carga aí que a gente vai conhecer, dividido por d ao quadrado, que é a distância ao quadrado. Qual é essa distância? É a distância de O até P.
E o potencial é muito parecido, a equação é kq sobre d, só que o d não é ao quadrado, né? Então, e veja também outro detalhe, que a carga aqui para o potencial não tem módulo. Por que não tem módulo? Se a carga é positiva, você coloca mais. Se a carga é negativa, você coloca menos. Então, o potencial precisa saber o sinal da carga. Para campo elétrico, não precisa saber o sinal da carga. Quer dizer, para campo elétrico, a gente sabendo o sinal da carga, você sabe a direção e o sentido do campo elétrico. Lembra que é uma convenção, né? Se a carga é positiva, igual aqui está o meu desenho, o campo elétrico é sempre do centro para fora, né? Então veja que a setinha aqui está apontando para fora. Se esse vetorzinho aqui de campo elétrico apontasse para dentro, eu saberia que é uma carga negativa, né? Então, na verdade, o sinal da carga para campo elétrico me ajuda a determinar o sentido dele. O sinal da carga para o potencial é definitivo para saber se o potencial é positivo ou negativo. Porque o sinal para potencial, ele participa. Tá? Bom, vamos lá. Campo elétrico num ponto infinitamente próximo à esfera, ou seja, eu não estou na superfície da esfera, mas eu estou o mais próximo possível da minha esfera, né? Da minha superfície, certo? Eu troco a distância, aqui no que eu coloquei distância D, né? Distância do centro da esfera até o ponto P. Então, eu dependo dessa distância. Para eu calcular um campo elétrico muito próximo da minha esfera, eu posso fazer uma aproximação dessa distância de O até P para o raio da esfera. Tá? Então, por exemplo, digamos que esse ponto P aqui, ó, eu estou chegando muito próximo aqui da superfície, mas eu não estou na superfície ainda. Mas como aqui a posição, a relação de distância é uma relação matemática, você pode chegar infinitamente próximo à superfície dessa esfera, né? E aí, como eu estarei infinitamente próximo da superfície da esfera, eu posso falar que a distância do centro da esfera até esse ponto P é o próprio raio da esfera. Tudo bem? É uma aproximação. E aí o campo elétrico eu troco esse D ao quadrado aqui por R ao quadrado, né? Então, R ao quadrado. O que significa eu calcular o campo elétrico usando R quadrado? Ah, é o campo elétrico da superfície. Não, é o campo elétrico do ponto mais próximo possível da superfície, tá? O campo elétrico na superfície, aqui, ó, é a metade desse campo elétrico próximo. Então vamos lá, a gente tem 3 posições aí para calcular o campo elétrico. Campo elétrico dentro da esfera, campo elétrico. Na verdade são 4, né? É que eu resumo em 3 porque o próximo e um campo elétrico distantes, a gente sempre depende da distância, né? Mas vamos lá. Campo elétrico dentro da esfera, 0. Isso a gente viu no módulo passado, né? Campo elétrico dentro de um condutor isolado é 0. Então tá aqui, ó. Campo elétrico dentro da esfera, 0. Um campo elétrico na superfície. Tá aqui, ó. Metade do valor do campo elétrico próximo. E o que é esse campo elétrico próximo? É a posição mais perto da casca que eu tiver, da superfície. E como que eu calculo ele? Eu faço o cálculo aproximando a distância até esse ponto, usando o raio da esfera. Tudo bem? Para qualquer posição mais longe do que isso, você calcula com relação à distância, normal. Aí é kq sobre d quadrado. Tá? Então vamos lá. De longe para perto, como é que faz? Bom, se tiver posições mais longe,
Depende da distância. Aí para cada D, você tem um valor de campo elétrico. Aí a gente está vindo aproximando da esfera. Nós estamos aproximando, aproximando. Vai chegar uma hora que você vai estar muito, mas muito perto da casca da esfera. Quando você estiver no ponto mais próximo que você puder da esfera, é o que a gente chama de campo elétrico próximo. Aí você calcula usando o raio, tá? E nós chamamos isso de campo elétrico próximo mesmo, tá aqui, ó, campo elétrico próximo. Quer dizer que é o ponto mais perto possível da casca da esfera, tá? E aí você tem esse valor de campo elétrico e você aproximou um pouco mais, você chegou na superfície. Quando você chega na superfície, o campo elétrico é a metade do campo elétrico próximo. Tudo bem? Ficou claro isso? Quando a gente olha graficamente, olha como é que é o gráfico aqui do campo elétrico. Ó, vê se faz sentido. Ó. Você tem os eixos campo elétrico pela distância. Então, vamos lá. Como eu vim de uma posição mais longe para mais perto, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Então, vamos lá. Se eu estou muito longe, o campo elétrico tem intensidade baixa, né? Ó, como é que o gráfico abaixa aqui. Quanto maior a distância, eu sei que menor é o valor do campo elétrico, né? E por que ele tem esse gráfico meio encurvado assim? Porque nós temos uma função quadrática aí, né? O d é ao quadrado. Então, se eu dobro a distância, não é metade do campo elétrico, é 1/4, porque o d é ao quadrado, né? Então, ele tem essa relação um pouquinho mais exponencial, até mesmo do que o potencial elétrico. A gente fala do potencial, vamos analisar primeiro aqui o campo elétrico. E aí eu vou aproximando da minha esfera, olha o que vem acontecendo com o campo elétrico, ele vai aumentando, né? Até que você chegou no ponto mais próximo possível, né? O valor do campo elétrico é o máximo, o campo elétrico próximo. Esse é o máximo valor que eu tenho de campo elétrico. Tá? Então, sempre o maior valor de campo elétrico que eu tiver é o campo elétrico próximo. Por quê? Porque é aquele que você está mais perto da esfera que ainda você pode calcular o campo elétrico usando a menor distância, que é o raio, né? A menor distância é o raio. Então, a gente aproxima esse campo elétrico. Inclusive, o campo elétrico próximo, aqui, ó, na verdade, onde está esse R, aqui, essa bolinha vermelha aqui embaixo, não tem a bolinha é aqui, ó, tá? Por quê? Se chegou o mais próximo possível da casca, é o máximo valor do campo elétrico próximo. Aí, quando você está na superfície, o campo elétrico cai pela metade, ó, aqui a bolinha vermelha, que é o campo elétrico da superfície, que a gente acabou de ver, metade do campo elétrico próximo. Então, o nosso gráfico dá um salto daqui, ao invés dele chegar exatamente nesse valor, ele dá um salto para cá, ó. Beleza? E aí você entra para dentro da esfera. Então você não está mais na superfície, você está entrando dentro do condutor. Aí aqui, ó, campo elétrico interno vale 0. Então o seu gráfico aqui da superfície ele dá um salto para o 0. E aí qualquer distância que você tiver menor do que o raio, o campo elétrico é 0. Deu para entender esse gráfico? Então, na verdade, é o comportamento do campo elétrico de um condutor isolado. Só que a gente usa a simetria da esfera e aí a gente se baseia em cima do valor do raio, que fica muito mais fácil. E aí, para qualquer direção, eu faço a mesma análise, tá? Então, esse é o comportamento do campo elétrico para um condutor esférico. Então, recapitulando, se tiver maior do que longe da esfera, depende da distância, calcula normalmente. Quando você vai se aproximando da esfera, você analisa se é o ponto mais próximo possível da superfície, e aí os enunciados vão indicar isso, tá? Eles vão falar que você está na posição mais próxima possível, e aí você sabe que você tem que calcular usando o raio da esfera. Mas se ele falar que está exatamente na superfície, aí você calcula o campo próximo, porém o valor do campo elétrico na superfície é metade do resultado que você chegou, tá? E aí
da superfície para dentro da esfera, campo elétrico nulo. Aí não tem continha nenhuma. Manda zero de uma vez. Tá? Bom, vamos para o potencial, então. Eu falei do campo elétrico primeiro porque ele tem esse pequeno detalhe aí do campo próximo à superfície e exatamente na superfície. Tá? Então tem essa pequena diferença. O potencial não tem essa diferença com relação aos seus valores. Na verdade, é até um pouco mais simples, por isso que eu deixei ele para depois. Bom, o potencial, quando você está longe da superfície do condutor e vem se aproximando do condutor esférico, ele também faz o cálculo similar ao campo elétrico. Então, depende da distância, você vai fazendo o cálculo. Conforme você vai se aproximando da superfície da esfera, do seu condutor, você vai tendo um valor de potencial maior. Né? Por quê? Depende da distância. Né? Quanto menor for a distância, maior dá esse resultado aqui. A questão é que o potencial não tem essa diferença se ele está muito próximo da superfície ou exatamente na superfície. Não tem diferença. Tá? Simplesmente você vem calculando, se chegou na superfície, você usa a distância aqui do potencial, o potencial na superfície é calcular ele usando a distância que é o raio, tá? Beleza. E se você tiver e começou a entrar dentro da sua esfera? O valor do potencial não é igual ao campo elétrico. O campo elétrico fica zero, né? Fica nulo dentro da esfera. O potencial não. O potencial a gente considera ele constante. Então, dentro da esfera, quanto vale o potencial elétrico? É o mesmo valor da superfície, ó. Então, essa é a pequena diferença que tem entre cálculo de potencial e cálculo de campo elétrico para um condutor esférico. Dentro da esfera, o campo elétrico é zero. Dentro da esfera, o potencial é constante. Então, essa é a diferença. Quanto vale, então, o potencial dentro da esfera? O mesmo valor da superfície. Então, você calcula a zero Q sobre R. Ah, senhor, mas eu estou quase que no centro da esfera, o meu raio é pequenininho. Não interessa, o potencial é constante lá internamente, então você calcula usando o raio. Mesmo sabendo que você está mais próximo do centro do que da superfície, você vai usar o raio como um valor fixo, porque dentro da superfície, dentro do condutor, não tem diferença da distância para o potencial, tá? Então, você calcula o potencial da superfície, internamente é o mesmo valor. E aí você está na superfície e vai indo para mais longe da esfera, aí você vai atualizando a distância. E conforme aumenta a distância, diminui o potencial. Faz sentido. Então, olha a diferença do gráfico do potencial para o gráfico do campo elétrico. O gráfico do potencial não tem esse esquema de que se ele estiver muito próximo, o potencial próximo é a metade do potencial da superfície. Não. Você vem calculando o potencial da superfície e aí dentro da esfera, para distâncias menores do que o raio, olha como o nosso gráfico é constante, quer dizer que é o mesmo valor. Ou seja, se você calcular o potencial na superfície para uma esfera condutora, você já descobriu o valor também do potencial internamente, porque é o mesmo valor, tá? Então é isso com relação à esfera condutora. A gente tem cálculo de potencial e campo elétrico, só que tem esse pequeno detalhe do campo elétrico, que na superfície é metade do campo elétrico mais próximo possível. E dentro da esfera o campo elétrico é zero. O potencial calcula normalmente. Você depende da distância que você estiver da esfera e se você chegar na superfície, você pode usar o raio como distância na sua conta e o potencial dentro da esfera é o mesmo valor do potencial na superfície. Tranquilo? Tudo bem por aí?
Deu para entender legal como é que a gente faz essa relação de campo elétrico com carga? E aí, é por isso que eu falo para vocês, para um condutor que não tem um formato simétrico igual o nosso aqui, fazer esses cálculos de campo elétrico potencial, veja que a gente depende da distância, né? Para a gente poder fazer com relação à distância, a gente envolveria cálculo integral e cálculo diferencial integral para um formato de condutor qualquer. E a gente não sabe fazer isso no ensino médio, a gente aprende cálculo diferencial integral só no nível superior. Então aí, o que a gente faz? Para você conhecer essa teoria de campo elétrico e potencial, a gente traz para o formato esférico, que aí a gente não depende mais do cálculo integral e diferencial por causa da simetria, a gente pode já usar a equação pronta, e aí você aprende a diferença entre campo elétrico e potencial dentro e fora de um condutor. Tá? A teoria que a gente falou aqui funciona para qualquer condutor. O desenvolvimento matemático que não. Esse desenvolvimento matemático que nós estamos falando aqui, apenas para condutores esféricos. Tá? Quiçá condutores cilíndricos, desde que você analise no corpo do cilindro e não nas extremidades do cilindro, tá bom? Mas a gente vai ver que para condutores cilíndricos também possa funcionar, tá? E é isso. Eu não vou fazer os exercícios hoje, porque eu vou deixar os exercícios para sexta-feira. Aí na sexta-feira eu vou fazer os exercícios do módulo 46 e 47. Então, do 46, que a gente aproveita um pouquinho, a maioria dos exercícios é teóricos, e o 47, porque a maioria dos exercícios aí já envolve umas continhas, então a gente faz os dois ao mesmo tempo e consegue eliminar as dúvidas tanto da parte teórica quanto da parte de cálculo. E vocês vão ver que é bem simples, bem tranquilo. Não tem muita dificuldade nisso não. O mais dificilzinho é o módulo 48 mesmo, da semana que vem. Ele é um pouquinho enjoado, capacitância tem uns pequenos detalhes aí. Não sei aqui se já vai falar de capacitância resultante, capacitores em ligações de capacitores em série em paralelo, que é um pouquinho, é o inverso da associação de resistores, então pode confundir um pouco. Mas também nada que não consigamos compreender nas aulas da semana que vem. Mas deixa para lá. Por enquanto, vamos ficar só no nosso condutor isolado aqui. Então, na sexta-feira, eu faço os exercícios da página, ó, do módulo 46 e 47, tá bom? E a gente deixa o livro um pouquinho mais completo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Tranquilo? Então, beleza, turma. Por mim, eu encerrei. Para a gente aprofundar mais agora, só fazendo exercício mesmo. E faremos isso na nossa belíssima sexta-feira. Tá bom? Então é isso. Vou encerrar um pouquinho antes do horário. Vocês têm aula de inglês depois da minha, não é isso? Acho que é inglês, não é? Não é inglês? De segunda-feira? Não, agora 10 horas não tem nada. Aí 11 horas tem Betina. Ah, 11 horas tem Betina. Então, beleza. Deixa um abraço para Betina, então, na hora que você entrar na aula dela. Valeu? Vamos tomar um cafezinho da manhã aí que dá tempo. Beijo, turma. Boa semana para vocês. Tchau, senhor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Senhor, obrigada. Tchau. Yogi, quando você for passar na frente da minha casa, não passa correndo, não, tá? Você me deu um susto. Mais tarde eu vou passar, senhor. Beleza. Tchau, beijo.